Dossiê Apócrifo 04, o livro de Enoque. E se eu lhe dissesse que existe um livro antigo, citado na própria Bíblia, que conta a história de anjos que desceram à terra, tiveram filhos com mulheres humanas e geraram uma raça de gigantes? Um livro que detalha uma guerra celestial e revela segredos sobre o fim dos tempos. Este texto é o livro de Enoque, um dos escritos apócrifos mais influentes e controversos da história. Por que este livro, tão importante para o pensamento judaico na época de Jesus, foi deixado de fora da maioria das Bíblias? Que segredos ele contém? Hoje, no Farol da Fé, vamos desvendar o mistério do livro de Enoque. Parte 1. Quem foi Enoque e o que é o seu livro? Para entender o livro, precisamos de conhecer o homem. Enoque é uma das figuras mais enigmáticas do Antigo Testamento. Em Gênesis capítulo 5, a sua biografia é incrivelmente curta, mas poderosa. Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Ele não morreu, foi arrebatado aos céus, tornando-se o segundo homem na Bíblia, depois de Elias, a escapar da mortalidade. Esta passagem misteriosa gerou uma imensa curiosidade e tradição, posicionando Enoque como um homem que tinha acesso privilegiado aos segredos divinos. O livro de Enoque, escrito em algum momento entre 300 e 100 a.C., apresenta-se como as visões e revelações que Enoque recebeu durante suas viagens pelos céus. É uma obra complexa, dividida em várias partes, que fala sobre a natureza dos anjos, a origem do mal, a astronomia, o Messias e o juízo final. É interessante notar que o livro é citado diretamente na Bíblia, na Epístola de Judas, versículo 14, o que prova que era conhecido e respeitado pelos primeiros cristãos. Parte 2. Os anjos vigilantes e os nefilins. A seção mais famosa e chocante do livro é o livro dos vigilantes. Ele expande a história misteriosa de Gênesis capítulo 6 sobre os filhos de Deus que se uniram às filhas dos homens. Segundo Enoque, 200 anjos vigilantes, liderados por um chamado Semiasa, fizeram um pacto e desceram à terra no monte Hermon. Eles cobiçaram as mulheres humanas e ensinaram-lhes segredos celestiais proibidos. Azazel, um dos líderes, ensinou os homens a forjar espadas e as mulheres a usar cosméticos e joias, gerando vaidade e guerra. Outros ensinaram feitiçaria, encantamentos e astrologia. Desta união profana nasceu uma raça de gigantes, os nefilins, descritos como seres de imensa estatura e força, que devoraram todos os recursos da terra. Quando a comida acabou, eles começaram a oprimir e a devorar a própria humanidade, e até mesmo uns aos outros. A corrupção e a violência tornaram-se tão grandes que a terra clamou aos céus por justiça. Foi esta corrupção, segundo Enoque, a principal razão para Deus ter enviado o grande dilúvio. Parte 3. As viagens celestiais e as profecias. O livro também narra as viagens de Enoque através dos 7 céus. Guiado por anjos como Uriel e Rafael, ele testemunha as maravilhas da criação, os lugares de punição para os anjos caídos, que ele descreve como prisões de fogo, e o próprio trono de Deus rodeado por serafins e querubins. Ele recebe revelações sobre os movimentos do Sol, da Lua e das estrelas, um calendário solar de 364 dias, que, segundo o livro, era mais preciso que o calendário lunar usado na época, e visões sobre toda a história da humanidade. Enoque descreve a vinda de um Messias a quem ele chama de Filho do Homem e o Eleito, que virá para julgar o mundo, derrotar os reis de pecadores e estabelecer um reino de retidão. Muitas destas imagens e terminologias são surpreendentemente semelhantes às que encontramos nos livros de Daniel e especialmente no Apocalipse de João, no Novo Testamento. Por que foi deixado de fora? Se o livro é tão fascinante e foi até citado na Bíblia, por que não faz parte do cânone? Existem várias razões. Primeiro, sua autoria é incerta. Embora atribuído a Enoque, os estudiosos concordam que foi escrito muito mais tarde.
Segundo, suas descrições detalhadas e fantásticas sobre anjos, demônios e astronomia eram vistas como demasiado especulativas e fantasiosas por alguns líderes da igreja, que temiam que isso pudesse levar a heresias. Além disso, sua teologia sobre a origem do mal, focada quase que exclusivamente na queda dos anjos vigilantes como a fonte de todo o Santíssimo pecado, entra em conflito com a narrativa de Gênesis, que se centra na desobediência de Adão e Eva e na queda do homem como o evento central. Embora tenha sido muito influente, no momento em que o canone bíblico foi formalmente definido, o livro de Enoque já havia perdido popularidade, sendo preservado apenas pela Igreja Ortodoxa Etíope, que o considera até hoje como parte de suas escrituras sagradas. O livro de Enoque é uma janela para um mundo de pensamento antigo, uma tentativa de explicar as questões mais profundas da existência. Ele não é a palavra de Deus canônica para a maioria dos cristãos, mas o seu eco ressoa através das páginas da própria Bíblia, um testemunho do seu poder e influência. Se gostou de decifrar este segredo conosco, junte-se ao Farol da Fé, inscreva-se, deixe o seu like e não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma de nossas investigações.